Bem-vindos a mais uma entrevista do Búzios Podcast com o quadro Negócios em Movimento. E hoje eu tenho um prazer imenso em receber a minha querida amiga Andréia Campos. Já tivemos uma entrevista com ela, mas eu gravei com ela no Espírito Santo. E hoje a gente vai falar aqui a respeito de tudo que foi e está sendo a Wine Búzios. Andréia, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de poder participar, de contar um pouquinho da história da Seleção Terroir. Andréia, fale primeiro para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, para os nossos seguidores, o que é a Seleção Terroir? A Seleção Terroir é uma curadoria de vinhos brasileiros. Então, são vinícolas pequenas, eu vou atrás dessas vinícolas, conheço, provo os vinhos e trago essas vinícolas para um grupo pequeno, um grupo de 150 pessoas que estão, né, no WhatsApp, e essas pessoas têm a oportunidade de adquirir esses vinhos já, né, não assim, não são vinhos que vêm aleatoriamente, eles já têm a minha chancela, já passam pela minha análise, e aí eu trago e as pessoas têm a oportunidade de conhecer vinícolas que não têm condição, pelo raio de ação, né, por serem muito pequenas, o raio de ação delas não alcança o Brasil todo. Então, eu tenho a oportunidade de trazer para as pessoas conhecerem vinícolas excepcionais que fazem vinhos incríveis. E eu sou a prova disso, porque muitas vinícolas eu conheci do Brasil com a Andréia, e assim, gente, me apaixono de uma forma. Eu já era aquela pessoa que batia muito na tecla da gente valorizar o que temos nosso de melhor. E os vinhos brasileiros é um deles, né, Andréia? Mas com a Andréia eu tive a oportunidade de apreciar vinhos que eu ainda não conhecia. Andréia, e vamos falar a respeito da Seleção Terroir na Wine Búzios. O que foi participar o segundo ano consecutivo da Wine Búzios? Foi muito interessante, Andressa. Foi assim, uma experiência ímpar esse ano. Porque eu participei a primeira vez, no ano passado, né? Trouxe duas vinícolas, a Buffon e a Cave de Angelina. E aí, quando você você vem no segundo ano e as pessoas te trazem esse feedback, nossa, que legal, tava querendo que você viesse esse ano de novo, esperei ver vinho brasileiro de novo, que bom que você trouxe a Buffon, porque isso assim, para mim é surreal, sabe, de interessante, porque você vê que você impactou a pessoa que está bem longe de você, né, que está fora do teu raio de ação, você impactou ela positivamente, ela veio de volta procurando você, querendo provar os vinhos. Então, assim, foi muito interessante. Foi uma experiência completamente diferente do ano passado, porque o ano passado foi a primeira, então a gente fica um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco tenso, um pouco nervoso. Agora não, agora eu estava muito tranquila, muito relaxada e consegui, acho que, assim, de modo bem bom, bem interessante, mostrar o potencial que essas duas vinícolas têm, que foi a Buffon e a Área 15, se mostrar todo o potencial delas em vinho, em produtos de altíssima qualidade. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, principalmente pelos feedbacks positivos. Né? Nossa, Andréia, meu Deus, que vinhos maravilhosos. As pessoas iam, provavam, depois voltavam e diziam, nossa, realmente os vinhos são incríveis. Isso não tem preço. E isso foi muito fantástico, André, porque eu pude presenciar isso. E esse ano a Seleção Terroir manteve a Buffon e trouxe a Área 15. Isso. Vamos falar um pouquinho dessas duas vinícolas? Vamos. Então, a Buffon veio ano passado, só que assim, o que eu fiz foi trazer vinhos diferentes dos que eu trouxe o ano passado. Né? A ideia era trazer um pouco das novidades, né? Eles fizeram um relançamento do Trio Nature, também fizeram o lançamento de dois outros na linha Trio, então eu trouxe o vinho laranja, que era uma novidade. Então, assim, a Buffon é uma vinícola que parceira há quase 5 anos, desde que eu comecei praticamente a Seleção Terroir, em 2020. E o trabalho do Anderson, o trabalho da vinícola é incrível. São vinhos de grande qualidade, mas tem também um diferencial
que é essa questão de fazer vinhos disruptivos, né? De fazer vinhos que não são, como é que eu vou dizer, não são os normais do mercado, né? Por exemplo, um Sauvignon Blanc Fumé com um barrica de whisky Tennessee. Então, isso são assim, são ideias novas, são, para mim, hoje, esses enólogos, eles estão criando, né, estão estruturando a personalidade do vinho brasileiro. Isso, para mim, é muito interessante, porque a gente tem, obviamente, nossas referências, muitos enólogos têm como referência Bordeaux, Borgonha, e isso vai ser assim para sempre. Eu acho interessante, mas é interessante também ver esses novos, ver esses jovens fazendo, criando essa identidade. Eu acho isso fantástico. E o Anderson Buffon é um deles. Então eu gosto muito. A outra vinícola é a Área 15, que também fez faz um trabalho muito interessante com essa questão dos blends, né? O Jean, ele traz, por exemplo, se a gente observar os blends, né, da Área 15, Malbec com Taná, Merlot com Alicante Bouschet, ele já fez um Pinot com Syrah. Então, assim, são uvas com menos intensidade, uvas com mais intensidade, e ele acha um equilíbrio no meio, né, dessas duas e consegue fazer, assim, um trabalho incrível. Então, eu, sinceramente, gosto muito. Tem o ícone também, que é o que está aqui, né, o corte bordalês, que são 4 uvas, 4 safras, 4 terroirs. Então, assim, é muito interessante. É um trabalho realmente de grande qualidade e elegância. Por isso que eu acho que vale a pena mostrar para as pessoas o trabalho dessas duas vinícolas incríveis. Eu vi que você trouxe os 2 rótulos, um da Buffon, que depois você vai falar um pouquinho, você já está na área 15, eu queria que a gente continuasse um pouquinho na área 15. Claro. Me fala dessas 4 uvas com essas 4 safras, porque é muito interessante, porque o vinho, eu tive o prazer de provar esse vinho e eu sou apaixonada por ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Bom, então, esse aqui é um estilo, né? A ideia dele é realmente fazer algo, uma percepção do vinho brasileiro, mas com essa característica de Bordeaux. Então, ele reuniu Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Merlot em proporções diferentes, né? As regiões das uvas também são diferentes, as safras são diferentes, e ele conseguiu trazer um vinho com muito corpo, né? Um vinho com muita estrutura, com extremamente aromático. A gente coloca o vinho no nariz, assim, antes da gente beber, antes da gente degustar, a gente já sente o tostado, a gente já sente a madeira, o defumado. Então, assim, ele já te conquista antes de você beber, já nos aromas. Então, ele tem alta complexidade, muita estrutura. É um vinhaço. Eu chamo ele de um vinhaço. E ele é lindo, ele é o rótulo lindo, a garrafa linda e o líquido muito gostoso, muito, gente. Então vale muito a pena. E da Buffon, você não trouxe o Tennessee? Não trouxe o Tennessee, mas eu trouxe... Eu escolhi trazer para cá os vinhos que mais se destacaram na feira. Os vinhos mais procurados, os vinhos mais comprados, os vinhos que as pessoas mais elogiaram. E aqui eu trouxe também da Buffon, a linha América, é a linha de vinhos alta gama da Buffon. Então são 4 vinhos, Glera, Barbera, Teróldego e Rebo. São 4 uvas. E o mais interessante é que cada linha, né, cada vinho, cada rótulo conta a história da imigração italiana. Então, desde quando saiu, que é o primeiro, o Glera, né, que mostra o navio, até os italianos conseguindo vencer, conseguindo se estabelecer nas terras e conseguindo plantar e tendo sucesso. Aqui é o Barbera, safra 24. É um vinho muito interessante. A ideia aqui não era passar o vinho por barrica muito tempo. Ele já tem um defumado natural, ele já tem um aroma muito interessante. E ele resolveu, não, vamos deixar assim do jeito que está para
deixar essa acidez, né? A acidez desse vinho é o diferencial. É um vinho que pede uma pizza, é um vinho que pede uma comida, é um vinho que pede alguma coisa de leve, assim, sabe? Uma comidinha, mas nada muito gastronômico, muito pesado. Mas ele pede por conta dessa acidez diferenciada, Significa um vinho para gostosa. o dia a dia, que você Um pode comer à vinho vontade, não gostoso. vai te enjoar, você vai tomar todos os dias. E eu desejo a todos vocês que tomem vinhos bons todos os dias. Agora, vamos à pergunta que não quer calar. Andréia, esse sucesso da seleção Terroir, esse esperar das pessoas que já chegavam, não, eu quero esse vinho aqui. Nossa, eu te vi, eu presenciei muito isso. Presenciei pessoas rodando a feira toda e voltando para comprar ali e falando, nossa, eu amei. Tinha gente, o stand estava lotado o tempo todo. O que é isso para a Andréia? Ah, você quer que eu chore, né? Então, bom, isso para a Andrea é o resultado de um trabalho difícil. Trabalhar com vinho brasileiro no Brasil não é fácil. A gente vem de uma parte, né, de uma cultura onde o vinho importado é o vinho mais apreciado, ele é mais importante, ele é mais imponente. Só que isso está passando, né? E o meu trabalho, a minha filosofia de trabalho é essa. Não é só vender vinho. É tentar, é mostrar para as pessoas da melhor maneira possível, que é bebendo vinho, que os vinhos são incríveis e você só consegue saber que ele é incrível bebendo. Você não vai. Se eu posso fazer a melhor descrição poética possível. Se você não beber o vinho, você não vai saber. Então eu quero fazer isso. Eu quero ir em várias feiras. Eu quero correr o Brasil inteiro mostrando para o Brasil que o vinho brasileiro é incrível. Os espumantes já estão, né? Com um sucesso já crescente, já todo mundo conhece. Mas a gente tem brancos incríveis, tintos maravilhosos e rosés excepcionais. Então é isso que eu quero. Então, estar aqui, ter esse sucesso, ter esse feedback das pessoas, é de uma importância para mim, para a filosofia do meu trabalho, incrível. Eu fico até emocionada, porque é o final, né? É a ponta, é o resultado de um trabalho cansativo. Gente, foi um pouco premeditado da minha parte essa pergunta, porque eu sei o quanto emociona a Você Andréia, queria que eu eu sei chorasse? do trabalho da Andréia. Eu faço algumas consultorias às vezes com a Andréia e às vezes eu falo para ela: "Meu Deus, olha um pouco para você, olha um pouco para o que você tem que ganhar na vida". E ela tem um amor tão grande em falar pelos vinhos brasileiros que vendo tudo ontem, tudo que a gente vem conversando, tudo que eu venho ali instigando ela a dar esse salto, foi gratificante até para mim ver que estava cheio, ver que ela estava radiante. Então essa pergunta foi justamente porque assim é o início. O início é a pontinha lá do iceberg de tudo que você vai conquistar pelo excelente trabalho que você faz com vinhos brasileiros, né? Inclusive, quem são os parceiros dela, como a Buffon, que já é vários anos parceiro, mas segundo ano que vem para essa feira, ele sabe o que ele está fazendo, porque que ele vai trazer ela. A Área 15, que é do Jean, ele é o primeiro de tantos anos que vai estar junto. Por quê? Porque ela vende o vinho quase melhor do que eles. Então, assim, e eu estou aqui não é por ser minha amiga, é por ela mesma ter esse amor e esse conhecimento a respeito de vinhos brasileiros. Então, isso daí eu queria fazer. Me desculpa, minha querida, mas eu queria fazer essa pergunta e dizer que você sabe que eu sempre estou na torcida por você. Agora vamos falar de uma coisa que surpreendeu o Wine Bus ano passado e esse ano eu tenho certeza que não vai ser diferente. Degustação às cegas, que vai acontecer amanhã às 5 horas da tarde no Nami. Me diz um pouco e vamos dizer para o nosso público também, porque ainda tem oportunidade de aproveitarem. São poucos ingressos, mas ainda tem. Então fale um pouquinho. Bom, antes de eu falar de amanhã, eu queria falar dessa situação, né, que me deixou muito feliz.
O ano passado seria uma degustação de vinhos brasileiros. E aí eu falei para a organização, para o Rodrigo, falei, Rodrigo, por que não podemos fazer, né, as cegas? Aí ele, como assim? Eu falei, as cegas, eu levo as máscaras, eu fecho as garrafas, ninguém vai saber de nada. Aí ele, vou perguntar para a organização e tal, e falou, André, vamos fazer. E foi muito legal, porque foi, assim, muito bem aceito. As pessoas gostaram muito. Muita gente na feira disse, olha, o ano passado eu fui e vou de novo esse ano. Eu participei, quero ir de novo. Ou então, eu vi no Instagram que você vai fazer também, então eu vou para conhecer. Já vi que os vinhos são bons, então agora que eu vou mesmo. Então, assim, e esse ano ela virou uma das opções, né? Isso me deixou muito, muito feliz, muito orgulhosa. Jantar harmonizado, wine boat e degustações cegas. Então, assim, achei que foi muito feliz. E amanhã serão 3 vinícolas, a Buffon, obviamente, a Área 15, obviamente, e eu vou trazer mais uma vinícola de um vinho muito especial, que é a Velho Amâncio. A Velho Amâncio é uma vinícola muito pequenininha. Ela tá numa região com um terroir incrível. E é isso que eu acho mais interessante. A serra tá vindo aqui, aqui começa a campanha. Então, nessa região do encontro dessas duas grandes regiões, está uma região que tem características dos dois terroirs. Então, assim, é um terceiro terroir, uma coisa bem diferente. Eu acho que vale a pena todo mundo conhecer. Então, amanhã, 3 vinícolas, 4 vinhos. Eu acho que vocês vão adorar. Uma seleção bem, assim, muito bem feita para que vocês tenham a melhor experiência às cegas de todas. Aí eu tenho certeza. E, Andréia, já é o segundo ano que você vem para Búzios, a gente conversa muito a respeito de Búzios. Me fala a sua percepção para o mercado aqui dentro, de vinhos aqui dentro de Búzios. Então, eu acho que, assim, para o mercado do vinho brasileiro, Isso, o mercado do vinho brasileiro. eu acho que tem muito potencial. Primeiramente porque eu tenho aqui, né, e eu vejo isso mudando, eu tenho aqui muitas pessoas de outros países. Né? A cidade é uma cidade com um grande potencial turístico. E eu tenho aqui muitas nacionalidades diferentes, visitando, conhecendo. E acho interessantíssimo a gente ofertar, a gente mostrar o nosso produto. Porque o francês, o português, o inglês, ele vem para cá e aí ele vai encontrar, obviamente, vinhos da nacionalidade dele, mas quando ele encontra vinhos brasileiros, eu acho que ele vai se interessar muito em dizer, caramba, eu quero provar um vinho de lá. Eu tô lá, né? Como a gente vai na Itália, a gente quer provar vinho italiano. A gente vai à França, a gente quer provar vinho brasileiro. A gente vai à França, a gente quer provar vinho francês. E eu acho muito interessante a gente fomentar aqui essa experiência de provar um vinho brasileiro no Brasil, junto com a comida. Fazer esse casamento, essa sinergia perfeita com a nossa culinária. Então eu vejo muito potencial em Búzios para isso. Aqui tem potencial para várias coisas, né? É um paraíso. Agora me diz uma coisa: se um restaurante, uma loja de conveniência de qualquer lugar do Brasil quiser fazer uma degustação dessas cegas, você como que eu digo? Você pode ir? Você está aberta a esse trabalho? Como funciona? 100% é do meu interesse, né? Não só a venda, mas a divulgação. Para mim é muito, muito importante a divulgação. Por quê? Porque as pessoas precisam conhecer. Porque para eu me apaixonar por alguma coisa, eu preciso conhecer essa coisa. Então, dentro dessa ótica, eu tô super, super aberta a vir, trazer os vinhos, mostrar para as pessoas, fazer um jantar harmonizado, fazer uma degustação às cegas, trabalhar essa questão do emocional do vinho brasileiro, né, de forma mais emocional e intuitiva, porque quando você está de olho fechado, você não tem rótulo, não tem nada, não tem preço, não tem absolutamente nada. É você e o vinho. Você retira
todas as camadas, né, de preconceito, de histórias anteriores, de problemas que você teve com algum tipo de vinho. Você tira tudo, porque você e o vinho, é uma conversa só de vocês dois. Então é impossível, ou você gosta ou você não gosta. Então, assim, quando você tira todas essas camadas de todas as experiências vividas anteriormente, tá lá ali só conversando com o vinho, é muito melhor. Então, assim, eu quero proporcionar isso, né? É muito importante a gente proporcionar isso para que as pessoas possam gostar mais, conhecer mais. Então, eu estou super aberta a vir, a trazer essas experiências para os bares, para os restaurantes, para a gente fazer. Podem me contactar, teria o maior prazer em planejar essas ações e vir para cá fazer. E fala um pouquinho de quais outras feiras do Brasil que você participa e que você vai participar agora, né, no segundo semestre. Como tenho, o meu nicho é vinho brasileiro, então eu só trabalho com vinho brasileiro. Então eu acho que sim, que existem algumas feiras no Brasil que são só de vinho brasileiro. Então, o ano passado eu fui no Brasil na Taça, que foi uma feira muito interessante em Campinas. Fui também no Vinibra Expo, que é no Rio de Janeiro. Esse ano eu já fui, durante a feira, muito legal, convidada para 2 feiras de vinhos brasileiros no Rio de Janeiro. Uma que vai acontecer no início de julho, perdão, no final de julho, e outra no início de agosto. Tenho também Vinho na Vila, que é uma feira também só de vinhos brasileiros. Então a minha ideia é fazer essa feira em agosto. E tenho o Sparkling Wine, que também me interessa fazer, eu não fiz ainda, que é em novembro no Rio de Janeiro. Também é uma feira só de vinhos espumantes. E aí você pode trazer vários espumantes, pode ser até importados e brasileiros, e eu quero participar com os espumantes brasileiros para mostrar o potencial que a gente tem e que as pessoas não conhecem muito ainda. Os espumantes brasileiros estão excelentes, estão em várias competições, elas estão ganhando uma colocação maior até do que champanhes. Então, assim, aconselho as pessoas até a provarem, gente. Provem, não fiquem com preconceito. É brasileiro. Não. E outra coisa, você já tomou todos os vinhos importados e gostou de todos? Então, sempre vai ter aquele que você vai gostar mais, vai gostar menos, mas prove. E dê uma oportunidade aos brasileiros que vocês não vão se arrepender. Andréia, queria que você falasse mais. O que você espera da seleção Terroir de agora para frente? Bom, assim, eu quero muito e tô trabalhando para isso, né? Eu quero essa expansão mesmo, né? Não só em vendas, mas uma expansão territorial mesmo, né? Eu quero que a seleção seja conhecida em vários lugares por esse potencial de trabalho com o vinho brasileiro. Quero expandir as vendas, inclusive aqui. Essa vinda a Búzios foi muito legal. Foi muito interessante. Eu conheci muitas pessoas interessantes, eu tive muitos insights, né? Eu acho assim, por exemplo, trabalhar a seleção Terroir, trabalhar o vinho brasileiro no iFood, eu achei uma excelente ideia. Então eu acho assim, a seleção Terroir ela tem tudo para expandir, mas eu preciso me organizar para isso, porque sou eu sozinha, né? Sou eu keep. Então a ideia é fazer essa expansão acontecer, né? Búzios não é tão longe de Vitória, Macaé. Já tive um convite também de um chefe de cozinha de Macaé que quer fazer esse jantar, quer levar esse jantar harmonizado lá para os restaurantes de lá. Então, assim, tem muitas opções, tem muitas propostas, tem muita coisa boa para acontecer. E eu quero ver se eu consigo fazer o melhor possível com todos os parceiros, trazer os parceiros para serem mais conhecidos, tudo da melhor forma que eu puder. E hoje, uma pessoa que quer comprar o vinho da Seleção Terroir, como que ela faz para chegar até a Seleção Terroir? Ela pode entrar no Instagram, né, e me seguir, que é o seleção, mas sem o cedilha e o acento, Terroir, né, pode me seguir lá, pode mandar mensagem e também pode mandar no WhatsApp, porque o grupo, né, de compras coletivas, que é o fundamental, a parte mais importante desse trabalho, né, é o 27 981 62 9011. Você pode me mandar uma mensagem
E aí eu já mando como funciona, você manda o convite, vocês podem entrar e já começar a comprar. Fica à vontade. Então, e além de tudo, no grupo ela vende os vinhos, eu sei porque eu participo do grupo. E não só vende, ela dá toda a explicação do que é o vinho, como foi feito, da Sim. vinícola. Então, ela vende exatamente o que é a experiência de tomar aquele vinho. Sim, você entra na Seleção Terroir e ganha uma consultoria 24 horas. Você pode, por exemplo, perguntar, né, o que você quer harmonizar ou dizer mais ou menos, eu não sei como eu compro, mas eu posso dizer o que eu bebo de importado. E aí eu te faço esse parâmetro, né, para o brasileiro. Eu tenho uma ideia do teu estilo e aí te faço sugestões, harmonização, notícias do vinho, tudo você vai ter quando você entra, né, no grupo, porque aí você tem acesso a todas essas informações e aí você pode tomar um vinho com mais tranquilidade do que aquela quando a gente chega, né, no supermercado, a gente fica, meu Deus, o que eu compro? Então, por exemplo, eu tenho todas as fichas técnicas dos mais de 1000 vinhos, mais de 1000 garrafas, né, de rótulos que tem na Seleção Terroir. Então, todas elas estão comigo. Então, você fala, André, eu quero a ficha técnica do rótulo tal. Eu tenho todas. Então, você pode ter acesso à informação antes de comprar. Para saber se é o seu estilo, se não é, se você gosta, se você não é mais ou menos aquilo que você estava pensando. Então, também tem Gente, é essa um serviço facilidade. bem completo. André, queria que você fizesse as suas considerações finais. Se tem algo que você também quer falar para todos os nossos seguidores. Então, eu, assim, quero agradecer a você pela oportunidade de falar um pouco do trabalho, porque, assim, é um trabalho muito difícil. André, mas por que é difícil? Porque ainda se tem muito preconceito com relação ao brasileiro, né? É cultural da gente. A gente foi bombardeado um tempo por vinhos importados, mas assim, aos poucos, eu sei que as coisas estão já mudando. O espumante já mudou, né? Já tem uma perspectiva diferente. Mas agora, o que eu quero é exatamente isso, que vocês se eu tivesse que deixar assim uma conversa final, bebam vinho brasileiro sem preconceito. Abram a garrafa, bebam o vinho, façam as suas análises, pensem naquilo que tem de interessante. Conversem comigo, por exemplo, pode me mandar mensagem. André, eu gostaria de provar, não conheço. O que eu faço? Porque assim, é provando que a gente começa a entender o quão importante, quanta qualidade a gente não tem noção disso. E a gente precisa ter essa noção, né? A gente precisa entender o quão maravilhoso nós temos de potencial e que a gente não está usando. Sabe, Andressa, são 12 regiões, são 12 IPs. Quanta coisa a gente já tem regiões fechadas, regiões DOC no Brasil. Que foi um grande avanço para o vinho brasileiro, com certeza. Então, assim, a gente tem... DOC não é denominação de origem controlada, é vinho com alta gama, é vinho com controle mais rígido. Então, são vinhos excepcionais. Então, e a gente não conhece. E a gente conhece os vinhos mais simples e não conhece o nosso. Então, bebam vinho brasileiro. Essa é a minha consideração final. Bebam vinho, abram garrafas, sejam felizes. E se precisar de mim, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram. André, quero comprar vinho tal, quero tomar esse, quero conhecer. Eu conto para vocês sobre eles, tá bom? Gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês aqui no quadro Negócios em Movimento. Tento sempre trazer o que há de melhor de negócios e de novidades, para que vocês sempre fiquem atentos ali, vocês sempre fiquem com a gente aqui no quadro Negócios em Movimento. Eu faço um quadro itinerante, porque não sendo de Búzios, eu estou aqui, eu estou em Vitória, e sempre estou tentando gravar para vocês. Fábio me dá umas ajudas com algumas entrevistas que eu não dou conta de fazer todas, e eu nunca deixaria a oportunidade de falar daqui, desse espaço, desse mundo que eu tento fazer o melhor. E hoje eu trouxe a Andréia com tudo isso que é nosso, é brasileiro.
Então, gente, sigam a Seleção Terroir no Instagram. Sigam a gente também do Búzios Podcast. São entrevistas maravilhosas. Hoje, com todo esse alcance que a gente está tendo. Vou falar um pouquinho também dos patrocinadores, do Dominus, que é a melhor escola de Búzios. Se um dia eu vier morar aqui, é a escola onde minha filha vai estudar. O Marinho que faz os transportes, os transfer daqui. A Carmen Steffens, com Rafael Steffens. Queria que vocês me ajudassem aí, gente, com os patrocinadores também. A picanha do Jorginho, que é maravilhosa. É um restaurante que você come uma comidinha caseira maravilhosa. A Búzios Mais Lancha, que você pode alugar lanchas. Aqui dentro de Búzios é a melhor empresa de aluguel de lanchas de Búzios. O Grupo Buda, que nós temos toda a sequência excepcional, os restaurantes, os beach clubs. Então, sigam a gente. E não esqueçam que hoje nós estamos falando de vinhos de qualidade, porém, bebam com moderação. E bebidas a partir de 18 anos, não é para menores. Vocês vão ter tempo de tomar o vinho que vocês quiserem. Agora só curtem. Muito obrigado pela presença de todos vocês.